Você sabe o que são juros compostos, liquidez e diversificação? Existem alguns conceitos que, quando começamos a investir, vamos nos deparar a todo instante. E são conceitos muito importantes que precisamos saber. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 deles: juros compostos, liquidez e diversificação do mundo dos investimentos. Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e, se você é novo por aqui, a esse canal. No mundo dos investimentos existem vários conceitos que a gente vai se deparar a todo momento. E aqui nós vamos falar sobre 3 deles, que são os juros compostos, a liquidez e a diversificação. Mas Kelly, juros compostos, diversificação, isso já é tão falado. Pode parecer isso mesmo, mas não. A verdade é que muitas pessoas não sabem como que eles funcionam na prática, como que eles atuam no mundo dos investimentos. E aqui eu vou te mostrar isso. Vamos começar então pelos juros compostos. Olha, Kelly, eu não quero aprender sobre juros compostos. Isso me traz só lembranças de dívidas. Aí que está, você aprendeu como ele sendo somente o vilão, mas ele tem o seu lado bonzinho, aliás, muito bom. Ele é vilão quando a gente fala de pegar dinheiro emprestado, que é o que a gente sempre foi acostumado. Agora, quando a gente inverte o jogo, quando a gente empresta dinheiro, ou seja, através dos investimentos, eles são amados, são nosso aliado. Eu vou te explicar como funciona. Vamos começar já direto com um exemplo, que aí já vai ficar bem mais fácil. Olha só, vamos supor que você tenha o valor de R$ 100 para investir a uma taxa de juros de 10% ao ano. No final desse ano, esses R$ 100 se transformará em R$ 110, ou seja, 10% em cima de R$ 100. No próximo ano, esses 10%, ele será em cima de quê? Do 110, e não mais dos R$ 100, é sempre do valor atual. Então, no final do ano, desse novo ano, serão R$ 121. Consegue perceber que agora você, do seu esforço foram R$ 100, mas de juros foram R$ 21, tá? Esses são famosos juros compostos, é juros sobre juros. Por quê? Porque a gente sempre vai ter em cima do valor atual e não daquele valor inicial. Aí você pode pensar assim, nossa, Kelly, mas R$ 21 é muito pouco. Vamos continuar aqui no raciocínio e aí você vai conseguir entender e vamos saber se não vai mudar de opinião em relação a isso. Olha só, agora aqui a gente vai continuar com esses R$ 100 e nós vamos aplicar ele todos os meses. Aqui eu já coloquei uma rentabilidade ao mês, que é algo que já é mais do seu dia a dia. Então, 0,5% ao mês, durante 10 anos. Veja como que será. Do seu esforço, do seu dinheiro, serão R$ 12.100, daqueles R$ 100 que você foi colocando todos os meses. Mas de juros, olha só, R$ 4.469,87, tá? No total aqui, em torno de R$ 16 mil. Se você continuar aplicando esses R$ 100 por mais 30 anos, com essa mesma taxa de juros, observe o seguinte: você vai acumular R$ 101.053,76. E desse dinheiro, 36 mil foi do seu esforço, foi daqueles R$ 100 que você foi colocando, mas de juros foram 64 mil. Observa que os juros ele está maior que o seu próprio dinheiro. Aqui é aquela famosa renda passiva, é aquela renda da independência financeira. Ou seja, a partir daqui, você já conseguiria viver somente de renda. Eu fiz aqui um outro exemplo, uma outra simulação. Com esse valor aqui, você começaria a ter R$ 500. Assim, Kelly, mas é pouco, né? R$ 500. Só que aqui eu não estou considerando que você vai aumentar de valor, não vai ser só R$ 100, você vai conseguir e pode colocar mais. E também você pode conseguir investimentos melhores, né? Do que 0,5% ao mês, tá? Então, eu vou deixar o site dessas simulações para você fazer. E aí você vai conseguir brincar, conseguir entender, se eu quiser ter uma renda passiva de R$ 5.000, por exemplo.
quanto que eu preciso investir todos os meses e qual rentabilidade que eu preciso conseguir. Consegue entender o poder dos juros compostos? Dessa bola de neve que vai se tornando? Então, assim, dessa forma você consegue colocar ele como seu aliado e não como vilão, como a gente sempre foi acostumado. Agora vamos falar da liquidez. Liquidez é a facilidade que tem de um investimento retornar para você em dinheiro. Assim que você faz o resgate ou vende determinado investimento, qual que é a facilidade que você tem de se desfazer dele e ele retornar para você como dinheiro? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos supor que você tenha um imóvel que é um investimento para você. Imóveis são considerados com liquidez baixa. Por quê? Quando você coloca um imóvel à venda, você não consegue vendê-lo, na maioria das vezes, da noite para o dia. Se você colocar esse imóvel à venda hoje, qual que é a probabilidade de você vendê-lo amanhã? É muito baixa. É por isso que a gente, por exemplo, não indica que a sua reserva financeira seja um imóvel. Porque se você precisar desse dinheiro amanhã, porque os imprevistos, as emergências, elas não avisam quando vão acontecer, como que você vai conseguir ter esse dinheiro rápido? Porque você vai ter que colocar o imóvel à venda e provavelmente você não vai conseguir vendê-lo amanhã, no dia seguinte, enfim, nos próximos dias. Outro exemplo é o CDB com liquidez no vencimento. O que isso quer dizer? Que você só vai conseguir receber aquele dinheiro do CDB só lá na data de vencimento. É por isso que quando a gente vai investir, a gente tem que analisar qual que é a liquidez daquele investimento. Porque vamos supor que você queira comprar um carro para daqui a 5 anos. Mas um investimento, por exemplo, o CDB que você comprou, é para daqui a 10 anos e com a liquidez só lá no vencimento. Ou seja, você não vai conseguir tirar esse dinheiro antes. Então, a liquidez do seu investimento tem que bater ali com o prazo do seu objetivo. Agora, vamos falar de exemplos de investimentos que tenham liquidez alta. Ou seja, são aqueles investimentos que assim que você resgata, assim que você vende, eles voltam para você bem rápido. Tesouro Selic é um dos exemplos. Quando você resgata, você consegue receber o dinheiro no dia seguinte. Contas remuneradas também costumam ter liquidez imediata. Você vai encontrar também, por exemplo, liquidez D mais 3, D mais 5, D mais 15, ou seja, 3, 5 ou 15 dias após a solicitação você vai conseguir receber esse dinheiro. Agora vamos falar da diversificação. Uma das coisas que mais assombram as pessoas no mundo dos investimentos é o risco de perder dinheiro, de perder muito dinheiro. E uma das formas que a gente tem para minimizar isso é quando a gente faz a diversificação. É aquela famosa e tão falada, não deixar todos os ovos numa mesma cesta. Se você cair, todos os ovos vão quebrar. E o que isso quer dizer no mundo dos investimentos? É que precisamos ter investimentos de vários tipos, de vários setores, de vários segmentos, porque no mundo dos investimentos a gente não consegue saber assertivamente como que o mercado vai se comportar. Por mais que tenham especulações, expectativas, quando a gente usa essa estratégia da diversificação, a gente consegue minimizar perante a esses cenários que a gente não sabe como vão estar. Então, por exemplo, se você deixar todo o seu dinheiro em ações de uma única empresa, se essa empresa vir a quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. Ou então, se você deixar todo o seu dinheiro na renda fixa, por exemplo, se a inflação tiver maior que a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, você não vai ver o seu dinheiro crescer. Então, o que a gente vai fazer quando a gente diversifica? Por exemplo, você vai ter uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Lá dentro da renda fixa, você vai ter uma parte em títulos públicos, e aí a gente tem vários tipos de títulos públicos, então você também vai deixar um pouco em cada um. Você também vai ter CDB, LCI, LCA, ou seja, também você vai conseguir diversificar. Dentro da renda variável, você vai ter ações de diferentes setores, mais de uma ação. Você vai ter também os fundos imobiliários, também de setores e segmentos diferentes, de logística, de galpões, enfim. Então, você dessa forma, você vai conseguir diversificar. Quer ver um exemplo? Nessa época de pandemia, os fundos imobiliários de lajes corporativas caíram, se desvalorizaram. Por quê? O presencial acabou diminuindo, a gente foi para o
home office. Agora, os fundos de logística, esse não. Esses já se valorizaram. Outra coisa, geralmente quando a renda fixa ela está alta, a renda variável está baixa. E vice-versa. E um outro ponto importante é a gente também diversificar, deixando uma parte do nosso dinheiro, investindo, né, uma parte do nosso dinheiro no exterior. Porque assim a gente consegue proteger também um pouco da nossa moeda que acaba sendo fraca. Consegue entender que com uma carteira diversificada, quando um setor estiver mais alto, o outro está mais baixo, você consegue ir equilibrando? É para isso que serve, é que a gente tem um equilíbrio. Conseguiu entender esses conceitos? Quando você está se organizando financeiramente, começando a investir, entender sobre juros compostos, sobre liquidez e diversificação fará toda a diferença. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para mim, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Não deixa de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!